E aí, minha gente, eu tô trazendo outro vídeo aqui de notícias. Dessa vez é uma notícia que não é necessariamente relacionada a quadrinhos, mas é algo que vai influenciar, que vai implicar no mercado e que eu acho relevante trazer um comentário aqui. Antes de começar o vídeo, eu quero fazer um agradecimento ao pessoal do blog Contra 52, porque eles colocaram um vídeo meu, que é aquele vídeo em que eu falo sobre o Marvel Legacy, num post que eles fizeram. Então desde já fica aqui o meu agradecimento. Obrigado ao pessoal do Contra 52. Para esse vídeo aqui eu vou fazer uma coisa diferente do que eu costumo fazer no canal. Eu vou colocar de fundo aí um gameplay de um jogo para ilustrar o vlog enquanto eu estiver falando, enquanto eu estiver fazendo comentário. E o gameplay que eu vou colocar é do jogo Maximum Carnage, que é um jogo do Homem-Aranha e do Venom, um jogo lançado para Super Nintendo. E ele vai ficar aí rolando enquanto eu faço o comentário. Você já deve estar sabendo que nesse último dia 27 do mês de junho, mês passado, os deputados em Brasília deram um parecer favorável dentro da Comissão de Constituição e Justiça para uma lei que estipula um desconto mínimo para a venda de livros. E essa lei, que ainda está em processo de aprovação, ela está sendo chamada de a Lei do Preço Fixo dos livros. E a ideia dela é o seguinte: no primeiro ano de lançamento de um livro, nenhuma loja online, nenhuma grande empresa de venda através da internet vai poder oferecer um desconto superior a 10% em cima do valor do livro durante como eu disse, o primeiro ano de lançamento. Essa lei, se ela entrar em vigor, ela vai valer tanto para livrarias físicas como virtuais. E se ela for aprovada, ela vai gerar mais uma regulamentação para o mercado, dessa vez especificamente para o mercado de venda de livros. Já de entrada, o que você deve saber a respeito disso é que essa lei só está sendo colocada em votação por um simples motivo: pela entrada da Amazon no Brasil. Desde 2014, mais ou menos, que eu ouço boatos de que os donos de livrarias e os donos de sites de grandes lojas de departamento, eles estão querendo colocar algo desse tipo no Congresso para ser aprovado, simplesmente com a intenção de cortar as pernas da Amazon. Não existe nenhum outro motivo além desse para que esse pessoal se organize e entre com um pedido dentro do governo além desse. A primeira vez que eu percebi que a Amazon estava tomando uma dianteira grande em relação às outras livrarias e outros sites que vendem online aqui no Brasil foi quando o pessoal do Pipoca e Nanquim fez uma espécie de convênio junto com a Amazon para vender quadrinhos mais baratos. Eles começaram a divulgar uma promoção atrás da outra. Depois, esse tipo de prática de haver uma união entre os canais de YouTube e a Amazon para divulgar promoções para os leitores se tornou uma prática comum. Depois veio dois quadrinhos, o Central HQs, o Dystopia Cast, entre outros canais, e começaram a fazer a mesma coisa. Isso aumentou brutalmente as vendas de quadrinhos, daqueles encadernados que eram bem caros e difíceis de se conseguir por causa do alto preço, principalmente aqueles encadernados especiais da Panini, da Mitos e da Editora Devi. Quando eu li sobre essa notícia da tal lei do preço fixo do livro,
Eu comecei a pesquisar em alguns sites e eu vi alguns colunistas ali, li um material deles dizendo que os donos de livrarias obtiveram uma vitória importante no Senado. Eu não sei que vitória é essa, já que isso não vai significar a redução dos preços. Não houve uma redução na quantidade de impostos que se pagam para se publicar um livro aqui no país. Então o que eles estão comemorando é que a livraria, no caso, que levava vantagem em relação às demais, que é a Amazon, vai passar a ser obrigada a fazer o mesmo preço que as demais faziam. Isso não é vitória de forma alguma. E desde 2014, como eu já havia falado, as empresas estão fazendo essa pressão no governo para que se aprove uma lei que regulamente a atividade da Amazon aqui no Brasil, o que é uma coisa muito ruim, mas eles vêm sempre com aquela conversa fiada, alegando que a concorrência é desleal, que eles estão fazendo uso de uma prática predatória, que é sempre aquele argumento covarde e mentiroso que os empresários daqui usam quando veem que uma empresa consegue operar sem aquela carga tributária e sem aquela burocracia envolvida e acaba oferecendo um serviço melhor. A coisa mais importante de verdade para vocês que estão ouvindo esse vlog é perceber o seguinte: já que notícias desse tipo já ocorreram e ainda vão ocorrer, não adianta você se concentrar no fato em si. Você tem que se concentrar numa coisa que é verdade dentro da economia brasileira, que é o seguinte, e dentro da cultura brasileira, que é inacreditável você perceber a canalice e a covardia dos empresários aqui no Brasil, porque sempre que eles têm a opção para escolher entre alguma coisa, eles escolhem sempre pela criação de cartéis e de monopólios. Eles sempre ficam ao lado do governo. E não tem nenhuma dúvida, eles sempre preferem ferrar com o consumidor ao invés de bater de frente com alguma decisão estúpida, canalha do governo. Então toda vez que esses empresários se sentem ameaçados por algum tipo de concorrência, é sempre a mesma coisa. Ao invés desses empresários usarem dos meios que eles têm para combater a corrupção e a burocracia do governo, eles preferem se aliar ao governo e ficar militando para que esse tipo de regulamentação passe junto dos políticos. E pela parte dos políticos aqui no Brasil, a gente já sabe bem como é que funciona. Os políticos aqui não passam de um bando de parasitas doentes e viciados que eles não podem enxergar um único espaço livre da sanha regulatória por impostos que eles têm. Eles não aguentam ver que o povo consiga obter algum tipo de vantagem em qualquer tipo de transição comercial que exista ou na aquisição de algum serviço, e já ficam feito um bando de urubus crescendo o olho em cima, tentando aprovar algum tipo de imposto para estragar a festa. Aquele bando de putos lá do governo sempre vem com a mesma conversa de que eles estão fazendo isso para proteger o mercado nacional, proteger os empresários brasileiros. Mas eu poderia fazer uma pergunta bem simples para esse bando de escrotos: como é que você protege o povo que vai consumir produtos aqui nesse país, impedindo eles de comprar mais barato? Quer dizer, você diz que quer ajudar criando mais impostos e burocracia, que é justamente o que vai impedir o cidadão comum de pagar barato. Eu li também em alguns sites que alguns desses empresários quiseram justificar o que eles estão fazendo, dizendo que a Amazon tem a mania de aumentar demais os descontos que ela dá e reduzir a própria margem de lucro. Mas isso é uma política que só diz respeito à própria Amazon. Eles não têm o direito de se intrometer no que ela vai fazer ou no desconto que ela vai dar. Isso é algo que faz parte da própria empresa, do modo como ela opera,
E também é óbvio, não serve de justificativa para nada disso. E eles vêm com aquela ideia de, como eu já tinha dito, falar sobre a tal política agressiva de comércio. Só que a Amazon está completamente dentro da lei e ela tem o direito de operar da forma que bem entender. E para concluir esse assunto, a gente tem que ter em mente o seguinte, que, como eu já disse antes, esse tipo de coisa vai voltar a acontecer várias vezes enquanto a política aqui no Brasil não mudar, enquanto o povo não exigir dos políticos e tentar fazer alguma mudança séria de verdade. Eles vão continuar fazendo esse tipo de coisa, sempre com esse discurso de que estão protegendo, de que estão defendendo o mercado nacional, quando na verdade eles só estão arrancando dinheiro do povo, impedindo o povo de pagar mais barato. E eu só não digo que as coisas vão ficar da mesma forma, porque na verdade o que vai acontecer é que elas vão piorar daqui pra frente. Esse comportamento imbecil que você observa nos empresários e políticos aqui no Brasil, ele faz parte da cultura, ele faz parte da própria cultura do povo brasileiro. E a gente tem que ser honesto e admitir que a cultura brasileira ela funciona assim. Se alguém consegue ser melhor em alguma coisa, consegue ser mais eficiente ou bem sucedido, as pessoas que observam o resultado daquilo que você consegue fazer melhor, elas não querem evoluir e subir até o nível de qualidade em que você está. Muito pelo contrário, elas querem te puxar para baixo, para te trazer para o mesmo nível de mediocridade em que elas estão. A gente sabe muito bem que aqui as coisas funcionam assim. É por isso mesmo que os empresários, donos de livrarias e desses sites online, eles olham para a Amazon, vê que a Amazon consegue fazer melhor do que eles. Ela sempre teve um resultado melhor do que essas livrarias físicas ou online brasileiras, e tentam derrubar essa empresa a todo custo, sempre colocando a culpa da própria incompetência, da condescendência deles com as imundícies que esses políticos daqui fazem, e fingir que isso tudo é culpa de uma empresa que consegue fazer exatamente o que eles não conseguem fazer. Então é isso aí, o comentário que eu tinha para fazer sobre essa palhaçada que esses empresários e o governo brasileiro tá tentando fazer foi esse. A gente sabe que nesse momento a indústria brasileira, o comércio em geral, está passando por um momento ruim demais. E a tendência é que tudo fique cada vez pior. Mas mesmo assim a gente não pode deixar de opinar, não pode deixar de criticar e apontar esse tipo de coisa, porque é isso que vai acabar fazendo a diferença no final. Como sempre, eu agradeço a vocês. Agradeço a todo mundo que continua assistindo os meus vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.